Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre trabalho. E o trabalho é tudo que a gente faz e que serve de bom para alguma coisa. Vamos ver algumas figuras para a gente pensar quais os trabalhos que eles dão para a gente? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui a figura das roupas. Por exemplo, as roupas a gente precisa do quê? Precisa, para elas ficarem prontas, precisa de tecido, precisa de linha, muitas outras coisas. E também precisa de alguém para cortar e para costurar todo esse tecido. O sapato a gente precisa de alguém para montar, os óculos. A gente tem um outro exemplo aqui. Por exemplo, o pão. O que precisa o pão para ficar pronto? O pão precisa do trigo, o pão precisa de alguém para fazer, para colher o trigo antes disso, precisa de leite, precisa de ovo, e alguém vai lá, mistura tudo isso para fazer o pão, que é o padeiro. E uma casa? Do que precisa uma casa? A casa precisa de tijolo, precisa de areia, de pedra, de tinta, de madeira e precisa de alguém para construir a casa, que é o pedreiro, que é o engenheiro que vai desenhar a casa, tá? E os brinquedos? Do que os brinquedos precisam para ficar prontos? De plástico, alguns também são feitos de madeira ou de tecido, e tem que ter alguém para montar e pensar como é que vai fazer todos esses brinquedos e que não machuquem as crianças quando vão brincar. Outra coisa, e os pratos que a gente come? A colher, o garfo, a faca. Esses que a gente chama de utensílios podem ser feitos de metal, de plástico, de um material também chamado de cerâmica, que vem do barro. E a televisão? A televisão é uma caixinha que é feita de plástico, tem botões, precisa de várias pecinhas que também já foram fabricadas antes por outras pessoas e precisa de alguém para montar tudo isso. Mas também precisa de pessoas que façam os desenhos para passar na televisão, os filmes, os jogos. Então, para tudo isso e outras coisas, nós precisamos também de pessoas, né? E para isso, a gente dá o nome de profissões. Profissões. A gente conhece várias profissões. A gente tem, por exemplo, o jardineiro, o eletricista, o médico, o engenheiro, o advogado, professor, piloto de avião, várias outras profissões que a gente conhece, certo? E agora vamos pensar em outra coisa. E a natureza? Será que a natureza trabalha? Claro que sim. Vamos ver? A árvore, por exemplo, ela nos dá fruta, sombra, a madeira. E as flores? As flores, além de deixar tudo muito mais bonito e colorido, ela alimenta os insetos. E a vaquinha? A vaquinha pode nos dar o leite, a carne, o couro que faz os sapatos, as bolsas. E a abelha? A abelha, ela nos dá o mel. E os bichinhos de estimação? Os bichinhos de estimação, eles enchem as nossas vidas de alegria, certo? Então a natureza também trabalha muito. Vamos ver outros exemplos. Quando a gente lê um livro, uma boa história, uma história muito bacana, muito legal. Quando a gente lê um livro muito legal, a gente também está ocupado com uma coisa que é muito boa, certo? Outros exemplos. Na nossa casa, o que a gente pode fazer? Quando a gente varre a casa, quando a gente lava a louça, quando a gente lava a roupa, quando a gente limpa a casa, a gente está deixando o nosso lugar, onde a gente mora, muito mais higiênico, muito melhor para conviver. E isso também é um trabalho. E fazer o almoço, o café da manhã, a janta, o lanche, também é um trabalho? Claro que sim, porque a gente está trabalhando para alimentar o nosso corpo e o nosso corpo precisa do alimento.
E fazer atividade física com os amigos, ou agora, quando a gente está mais em casa, fazer com a família. Será que isso também é um trabalho? Claro que é, porque a gente está ajudando o nosso corpo a ficar muito mais saudável. E quando a gente vai para a escola? Será que isso é um trabalho? Fazer tarefa, estudar? Com certeza é, porque isso a gente está exercitando a nossa cabeça e a gente aprende muito com isso. E quando a gente vai para evangelização, será que também a gente está trabalhando? Claro que sim, porque a gente está fazendo do nosso tempo alguma coisa que é muito boa e é muito útil para a nossa vida inteira. A gente está tendo vários aprendizados sobre Jesus e isso é ótimo. Agora, mais uma coisa: fazer uma prece. Será que isso pode ser um trabalho? Com certeza que é um trabalho, principalmente se a gente estiver fazendo uma prece pedindo ajuda para outras pessoas, para um amigo, para um parente próximo ou até mesmo para alguém que a gente não conheça. Isso é uma grande ajuda, é um grande trabalho. Então, a partir de hoje, cada um de nós já pode dizer que consegue fazer um trabalho, certo? Alguma dessas coisas eu acho que a gente consegue fazer. Então, qual que vai ser o seu trabalho do dia de hoje? Pode fazer uma prece no final, pode começar fazendo alguma coisa. Então, eu desejo um bom trabalho para todo mundo, fiquem com Deus e um grande beijo para vocês.